Bom dia, meus irmãos. Feliz dia do Senhor a todos. Hoje nos encontramos mais uma vez no canal de nossa igreja para sermos edificados mediante a proclamação da palavra de Deus. Nós daremos continuidade à exposição da carta aos Romanos, que na semana passada, no domingo passado, nós havíamos concluído o capítulo de número 7 e hoje daremos início, então, à exposição no capítulo de número 8. Eu peço a você, então, que tome a sua Bíblia em suas mãos, abra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Nós vamos fazer uma leitura e, após a leitura, a exposição dos versos de 1 ao verso de número 4. Então, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 1 ao verso de número 4. Assim diz o Senhor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Convido você a curvar a sua cabeça nesse momento, enquanto oramos ao Senhor, pedindo pela pregação de sua palavra nesse instante. Oremos. Deus bendito, santo Deus, maravilhoso Senhor das nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, Deus da aliança, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso bendito Deus. Senhor, nós te pedimos perdão por nossos pecados cometidos nesta semana e suplicamos a Ti que neste momento fale aos nossos corações por meio da Tua palavra que foi lida e será agora pregada. Edifica-nos, Senhor, afasta de nós todas as dispersões e nos mantém unidos com um único intuito, que é o de sermos ensinados por Ti nesta manhã. E que tudo isso seja feito para o louvor e a glória do Teu santo nome, ó bendito Senhor nosso. Em nome de Cristo Jesus é que te oramos e já te agradecemos. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, no capítulo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo trata da relação do homem redimido com a lei, apresentando a si mesmo como exemplo dessa relação. Nós vamos observar que ele relata a agonia vivida por todo redimido no tocante ao pecado e à vida de santidade. Paulo vai dizer que vivemos em um conflito diário, constante. O homem regenerado luta diariamente contra o pecado, que ainda o habita. E nessa luta, muitas vezes, o crente se sente frustrado e aflito em não realizar o bem que tanto ele deseja. No entanto, há um conforto e um consolo para esses peregrinos, diz o apóstolo Paulo, que é justamente o Evangelho. É no Evangelho que encontramos o consolo e o conforto necessário. É em Jesus Cristo, e somente Ele, em que somos livres dessa morte. Os versos que lemos hoje nos mostram a conclusão da argumentação paulina, iniciada lá nos capítulos anteriores, desde o capítulo número 3, sobre o mérito da nossa justificação, daquilo que sela a nossa paz com Deus. É por isso que o tema do sermão de hoje é a justiça que nos traz paz. Nós vamos abordar na exposição desses 4 versos 3 privilégios da salvação que selam a paz nas nossas vidas. E o primeiro deles, meus irmãos, é que vivemos em conflito e não mais em condenação. Veja aí e me acompanhe na leitura novamente do verso de número 1, que diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Observe que
Paulo destaca que, apesar do conflito que enfrentamos e o fato de não conseguirmos viver de forma plena em santidade e retidão, nossa condição já não é mais de opróbrio ou condenação, como ele chama aqui. E isso se dá por causa da justificação. Essa é a conclusão de Paulo, inferida dos versos precedentes. Isso nos é confirmado pelo uso da partícula, ou melhor, da conjunção pois, sucedida pelo advérbio agora. Aquele que crê em Jesus Cristo e assim é justificado por ele, não somente está livre da culpa do pecado, mas também do seu poder e do seu domínio. Paulo diz, já nenhuma condenação há. As palavras nenhuma condenação, interpretadas à luz do contexto que se segue, que é um contexto de redenção, ressaltam não apenas a liberdade da culpa, mas também o poder escravizante do pecado. Vejam, em capítulo 6, lá no capítulo 6, os versos 3 ao 11, você vai lembrar que Paulo desenvolve o tema de nossa união com Cristo, tanto em sua morte quanto em sua ressurreição. Isso era pertinente, meus irmãos, para mostrar que, ao morrermos em Cristo, também morremos para o pecado, e ao ressuscitarmos com Cristo, vivemos em novidade de vida. Observe que isso é ressaltado no capítulo 7, como um tipo de ideia central no argumento paulino. Somos lembrados de nossa união com Cristo, e isso para sermos assegurados da libertação do domínio do pecado e da absolvição da culpa da condenação. Por isso é que ele finda então o verso 1 dizendo, em Cristo Jesus. Observe que nessa expressão ele não trata apenas do caráter forense da remoção da culpa, ou seja, não trata apenas da questão da justificação, mas também da santificação, do domínio da graça, do Espírito vivificante. Perdão e purificação é do que Paulo está falando ao dizer nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, e como essa afirmação de Paulo nos conforta a alma. Como essa verdade nos traz paz. Observe que a declaração não é um estímulo para pecarmos ou continuarmos a viver de maneira desordenada. Pelo contrário. Trata-se de uma injeção de ânimo na vida daqueles que têm gemido pelo peso do pecado sobre a sua vida. Vejam, meus queridos irmãos, nós podemos e devemos lutar diariamente contra as forças diabólicas, contra as tentações, contra a concupiscência de nossa carne, contra esse terrível mal que ainda habita em nós. Nós devemos sufocá-lo, suprimi-lo em nós, e embora às vezes essa iniquidade prevaleça contra nós, lembremos-nos sempre que somos purificados pelo Senhor, como afirma o salmista no Salmo 65. Como disse o puritano Thomas Boston, quando o sol brilha através de uma janela, nós vemos então toda a poeira da casa que não víamos antes, e da mesma forma, quando a luz da graça brilha em nossas vidas, nós vemos a corrupção dentro de nós que não tínhamos notado antes. O pecado certamente não está completamente morto na alma do crente. Mas ele está morrendo, ainda que de forma prolongada. Ele está sendo crucificado. E não é de se admirar, então, que ele comece a lutar tão duramente. Ele sabe que está prestes a morrer no meu e no seu coração. E por isso, então, ele luta para sobreviver. Portanto, meus queridos irmãos, não permitam que vitórias ocasionais o façam concluir que você não é um filho de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Use destas coisas para lhe deixar mais atento, para lhe fazer querer mais e mais ao Senhor Jesus Cristo, a desejar e a ansiar cada vez mais pelo seu sangue remidor,
e pelo seu Santo Espírito. E aqui, meus queridos, chegamos então ao segundo ponto de nosso sermão hoje. E o segundo ponto é o Espírito da vida que nos reconcilia a Deus, a reconciliação com o Altíssimo. É o segundo grande privilégio da justificação. Veja o que ele diz no verso número 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Mais uma vez, o apóstolo Paulo faz uso do termo lei, mas dessa vez o seu sentido é no tocante ao fator governante, ou seja, daquilo que exerce domínio, como bem nos esclarece Meyer e Murray. Paulo fala aqui de dois fatores, veja aí. O primeiro ele chama de o Espírito da vida, ou a lei do Espírito. E o segundo ele fala do pecado e da morte, ou seja, da lei do pecado. Vejam, essa lei do Espírito da vida é uma referência à obra do Espírito Santo, que é vida em sua própria essência e comunica vida aos filhos de Deus, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Essa expressão, irmãos, espírito de vida, ou pneuma zoes, é utilizada na Septuaginta para referir-se à criação e principalmente à nova criação, como nós vemos descrito lá em Gênesis 6:17, capítulo 7 e 15. O que nos lembra também a grande visão de Ezequiel no Vale de Ossos Secos, onde o Israel morto deveria voltar a viver exatamente por meio de uma obra ou de uma ação do Espírito de vida. Paulo introduz aqui nesta passagem o testemunho da obra do Espírito, irmãos. Ao mesmo tempo que não se distancia do testemunho da obra de Jesus Cristo. Ao contrário, ele reafirma o poder do Senhor Jesus e de sua obra. Em 2 Coríntios 3, verso 17, o apóstolo Paulo nos diz, veja aí, ele diz, ora, 2 Coríntios 3, 17, por favor, abra sua Bíblia em 2 Coríntios 3, verso 17, e veja o que o apóstolo Paulo nos diz. 3, 17, ele diz, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Perceba que essa informação ilumina o que Paulo quis dizer com a expressão te livrou da lei do pecado e da morte. Em Cristo, a lei do Espírito nos libertou, pois fora de Cristo, essa atividade emancipadora não poderia ocorrer. Como bem nos diz João 8,36. Mas na comunhão da vida com Ele, no ser e vivendo nele, a libertação que ocorreu tem seu fundamento causal. Estamos tão unidos ao bom Salvador, meus irmãos, por esta grandiosa obra, que podemos crer efetivamente que nos tornamos carne de sua carne e osso dos seus ossos. Somente o Espírito pode unir Cristo no céu com o crente na terra. Precisamente como o Espírito uniu o céu e a terra na encarnação do bendito Salvador, assim na regeneração, o Espírito Santo também eleva a nós, os eleitos da terra, para comungarem com Cristo no céu e trazer Cristo para os corações e vidas nossas aqui na terra. E diante dessas verdades, meus irmãos, nós precisamos nos conformar a Cristo sem demora. Devemos nos conformar a Ele em nosso ser. Devemos nos conformar a Ele em nosso coração, em nossa vida, em nossas ações, em nossos relacionamentos. Devemos ser semelhantes a Ele. Devemos querer e intentar isso todos os dias. Nos conformar em nossa conduta,
bem como em nossa devoção a Ele. Meus queridos, se o Espírito habita em nós, há então liberdade para vivermos para Ele e de acordo com o que Ele nos revelou. Mas perceba que isso não acontece sem uma grande batalha, sem uma grande luta, em um lento progresso. Por isso, não seja afobado, não queira apressar as coisas. Veja, a nossa purificação requer renúncia, requer arrependimento, mortificação e conversão diária. Essa é uma jornada, meus irmãos, que precisamos percorrer até chegarmos aos braços de nosso bendito Redentor. E é aqui que chegamos então ao terceiro e último ponto do sermão de hoje. A deposição do pecado e o triunfo da santidade. Observe o que diz os versos 3 e os versos de número 4. Volte aí para Romanos, capítulo de número 8, versos 3 e 4. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os versos 3 e 4 carregam aquilo que denominamos de causa meritória de nossa salvação. Observe que o apóstolo Paulo inicia o verso 3 com uma conjunção explicativa. Na conclusão do seu postulado, ele explica suas incisivas afirmativas, respondendo então a toda objeção outrora formulada. Quando ele diz, nenhuma condenação há quem perguntasse para quem. Quando ele diz, libertados do domínio do pecado, há quem perguntasse, mas como? Quando ele diz, santificados, há quem o questionasse, quando? Observe que todas essas inquirições podem ser resumidas na seguinte pergunta, qual é a causa disso tudo? Ao que ele prontamente responde, Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja, Paulo diz, pois o que fora impossível à lei. Meus queridos irmãos, o que Paulo está nos dizendo é que a salvação dos crentes, ou a justificação, não estava ancorada na lei, ou nas obras da lei. Porque para a lei isso era impossível. No entanto, devemos ser justos e entender que essa impossibilidade não estava na própria lei, mas sim na natureza humana caída, pecaminosa, ou seja, em nossa carne, como diz Paulo no capítulo 7. Verso número 5 a 6. Veja, ele diz, 7, 5 a 6, ele diz, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas, postas em reais pela lei, operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Ora, sabemos que o pecado, tomado por ocasião, o mandamento, despertou no homem toda sorte de concupiscência, fazendo com que o mandamento que era para a vida se tornasse em morte. Veja, foi a natureza humana caída que tornou impossível a perfeita obediência do homem para a satisfação da justiça divina. Porém, aquilo que a lei foi incapaz de realizar, Deus realizou. E ele realizou, meus irmãos, enviando o seu unigênito ao mundo para morrer por pecadores como eu e vocês. Na morte de Jesus Cristo, as exigências da justiça divina foram completamente satisfeitas, colocando assim os pecadores em liberdade, e em sua ressurreição o Espírito Santo passou a habitar neles, enchendo seus corações de amor a Deus, despertando neles um desejo profundo de fazer a sua vontade, movidos por gratidão.
É por isso que em João 3,16 o Senhor diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, diante disso, observe o que Paulo diz. Isso Deus, veja, ele diz: isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Observe que a expressão Deus enviou o seu Filho nos revela a intimidade do relacionamento filial do Pai para com o seu Filho Jesus Cristo. Assim como em semelhança de carne pecaminosa, revela a íntima relação de Cristo com a humanidade caída na encarnação. Mas com uma distinção que resguarda seu caráter santo e imaculado. Sim, meus irmãos, o Senhor Jesus foi enviado como homem, ou seja, ele assumiu uma forma humana, ele encarnou, tornou-se semelhante a nós, seres humanos. E ele tinha um objetivo com isso. E Paulo vai nos dizer esse objetivo: tratar do pecado. Veja, ele diz: isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Ele condenou o pecado na carne a fim de que a justa exigência da lei fosse em nós plenamente satisfeita. Por isso ele pode dizer, então, no verso de número 1, que nenhuma condenação há. Como profetizou Miqueias, capítulo 6, ele te declarou ao homem o que é bom e o que é o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Foi na carne de Cristo, irmãos. Foi em sua natureza humana que Deus condenou e puniu os pecados de seu povo. Foi no lugar de seu povo que Jesus suportou a ira de Deus, como bem profetizou Isaías, capítulo 53, verso número 4 ao verso número 6. Veja aí, Isaías, capítulo de número 53. Isaías 53, verso 4 ao verso 6, ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O justo juiz permitiu que seu filho sofresse as dores da morte para a redenção de um povo rebelde. E por que isso, irmãos? Veja o que Paulo diz no verso número 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Veja, o preceito da lei se cumprisse em nós, diz Paulo. O que ele quis dizer com essa expressão, queridos? Ora, o preceito da lei, meus irmãos, é uma referência à exigência daquilo que a lei faz. Ou seja, uma vida irrepreensível diante de Deus. Agora, observe que isso enfatiza a ideia de Paulo sobre a posição da lei de Deus na vida do crente. Que, como já havíamos visto, ele concebia que a santidade era o fim promovido pela obra redentora de Cristo, como cumprimento do preceito da lei de Deus. E sendo assim, veja então a justa exigência da lei, ou preceito da lei, dito aqui por Paulo, referindo-se aos mandamentos da lei moral de Deus, vistos como um todo. E o desejo de Deus
de que sejam obedecidos por seu povo. E por que, irmãos, ele diz? Porque o povo de Deus não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, que é justamente o Espírito Santo. E é por andar no Espírito, e mediante o Espírito que habita em nós, que nos orienta conforme a lei foi escrita em nossos corações, que o preceito da lei então se cumpre. Porque a lei é espiritual, queridos. E com isso nós percebemos que Cristo não apenas nos justificou, mas Ele também nos santificou. A santidade é o propósito supremo da encarnação e da expiação, como já vimos. E Cristo nos santifica através de nossa obediência aos mandamentos de sua lei moral. É por isso, meus irmãos, que afirmamos com tanta veemência que a lei moral não foi abolida para nós, mas, na verdade, ela é para ser cumprida em nós. Mas veja que, embora ela não seja a base para a nossa justificação, mas é fruto dela. Ora, a santidade requer que sejamos semelhantes a Cristo. E Deus requer de seu povo santidade porque Ele é um Deus santo. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, a santidade requer que sejamos semelhantes a Cristo. E para sermos semelhantes a Cristo, precisamos então cumprir a justiça da lei. Portanto, procuremos viver vida santa, meus queridos. Procuremos viver amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Procure viver uma vida de conhecimento da palavra, da prática da palavra, praticando todos os dias, em todas as esferas que lhe cercam, o que o Senhor nos ensina. Meus irmãos, a verdade de Deus deve transformar a nós, para que, através de nós, o mundo também possa ser transformado. O crente que procura obedecer por amor e gratidão à lei de Deus, esforça-se diariamente na prática da piedade. E por que ele faz isso, irmãos? Para ser salvo? Para angariar algum tipo de mérito diante de Deus? De maneira nenhuma. A Bíblia é clara em nos ensinar que fazemos isso porque amamos o nosso Deus, amamos o nosso Senhor. Logo, vivermos da maneira pela qual Ele ordenou que vivêssemos é prazeroso para nós. Portanto, ame a Deus sobre todas as coisas, mas não esqueça de amar ao próximo como a si mesmo. Ame desde o mais próximo a você, como também os mais distantes. Procure refrear sua língua. Não haja com inveja, com dissimulação. Perdoe, doe, ajude os que necessitam. Domine a si mesmo, evite o ódio, o rancor, a raiva, as contendas, a fúria. Haja com a paz e a longanimidade tão evidente na pessoa do Senhor Jesus. E saiba que em meio a essa sua jornada, em meio a essa peregrinação, caso você tropece, tenha bom ânimo e não se desespere, porque o bom Salvador te erguerá e te perdoará de qualquer tropeço. Lembre-se do que nos foi dito hoje
pelo Senhor nesse texto: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nós te louvamos mais uma vez e te agradecemos pela tua palavra, que foi lida e pregada aos nossos corações nesta manhã de domingo. Pai querido e santo, abençoa-nos no decorrer de todo esse dia, que tu possas continuar a falar aos nossos corações e nos ensinar toda a tua verdade, Senhor, para que vivamos de maneira a glorificar o teu nome. Senhor, perdoa mais uma vez se em algum momento nos dispersamos. Age, Senhor, com graça e misericórdia nas nossas vidas. Não nos deixa perecer. Abençoa-nos, Senhor, neste dia e em todos os outros. Em nome de Jesus é que te oramos. Amém e amém. Meus irmãos, eu encontro todos vocês logo mais às 18h30 no sermão para o nosso culto vespertino. Até lá, Deus abençoe a todos.